Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Festival Arte em Cena. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a importância da literatura e como a gente avalia as produções literárias na edição 2025 do Arte em Cena. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Thiago Vieira, eu sou letrólogo, pedagogo e jornalista, sou especialista em linguagens pela UFPI e mestrando em letras pela UFPB. Apresentação feita, vamos seguir. Pessoal, a gente está aqui para celebrar a riqueza cultural da Paraíba e principalmente a genialidade de Ariano Suassuna, que é o grande inspirador do tema do Arte em Cena desse ano. Ariano e Suassuna, raízes nordestinas da Paraíba armorial. A gente sabe que a escrita faz parte do dia a dia de todo mundo, né? A gente manda mensagem no WhatsApp, escreve e-mail, faz um monte de texto, mas quando a gente fala em literatura, a conversa muda de figura. A literatura é um convite para a gente explorar a nossa criatividade e expressar o que ferve dentro da mente, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas ideias. A literatura é uma forma poderosa de linguagem e de expressão humana. É um jeito de a gente se comunicar de uma maneira que vai além do convencional. A literatura permite contar histórias, viver muitas vidas e, como o Ariano mostrou pra gente, transfigurar o mundo pela imaginação para se conectar com a essência do ser humano. E para vocês mandarem muito bem no Festival Arte em Cena, é importante entender os critérios de avaliação. Eles são um mapa para a gente navegar por esse universo de criação. A gente vai conversar agora sobre os critérios gerais e os específicos de literatura com algumas dicas bem práticas. Vamos nessa! Vamos começar com os critérios gerais de avaliação, aqueles que valem para todas as linguagens artísticas do Festival Arte em Cena. Primeiro critério geral de avaliação, pessoal, é o conteúdo artístico. Pessoal, o que é isso? A gente quer ver na sua obra uma beleza que, ao mesmo tempo, converse com a cultura nordestina e com aquilo que você propõe com o seu texto. Isso significa valorizar e refletir elementos do patrimônio cultural nordestino no contexto da sua produção. O Ariano ele foi um mestre nisso. A obra dele é um exemplo de como a cultura popular e a cultura erudita podem se integrar. Ele não via diferença de valor entre essas culturas. Ele considerava que, inicialmente, eram universos distintos, mas que precisavam dialogar. O Ariano usava histórias de cordel, mamulengos e o romanceiro popular como base para as suas peças e para os seus romances. O movimento armorial que ele idealizou tinha justamente o objetivo de criar uma arte erudita brasileira com raízes populares, mas sem simplesmente reproduzir. Ele queria recriar essas tradições. E agora eu vou passar umas dicas práticas para vocês. Primeira, mergulha nas lendas, pessoal, no folclore, nas festas populares, nas manifestações artísticas e na tradição oral da sua região, da Paraíba, do Nordeste. Pensa em como você pode pegar uma história, um personagem ou um elemento cultural e recriar esse elemento com a sua própria visão, dando a ele um novo fôlego, uma nova perspectiva. Não é para ser um antropólogo, é mais para ser um artista que se encanta com o estético popular. O Ariano fez isso, por exemplo, no Alto da Compadecida. Depois vocês pesquisem sobre a relação do Ariano Suassuna com Leandro Gomes de Barros. E vamos para o segundo critério geral de avaliação: criatividade e originalidade. Pessoal, o que significa esse critério? A gente busca trabalhos que surpreendam, que tragam algo novo e que, principalmente, incluam e deem voz a grupos que muitas vezes são invisibilizados na nossa sociedade. Ser original, pessoal, não é criar do nada, tá? Mas é saber transformar e reinterpretar ideias que já existem, mas de um jeito único. O Ariano, ele era um gênio da recriação. Ele pegava histórias que já existiam e dava a elas uma nova vida. A gente pode dizer que a originalidade, muitas vezes, está na forma como a gente se encanta com as fontes e apresenta algo de um jeito que parece totalmente novo. E agora eu vou dar uma dica para vocês mandarem bem nesse critério, tá? Começando, pessoal, não tenha medo de adaptar.
Pensa em como você pode pegar uma história conhecida e contar ela de um jeito diferente, talvez com um novo formato ou uma nova perspectiva, com a sua identidade. Outra, pessoal, explore o inesperado. Você pode buscar inspiração em lugares incomuns e combinar conhecimentos de áreas diferentes. Outra dica é dar voz à sua diversidade. Pense em como a sua obra pode representar pessoas e culturas diferentes, promovendo a inclusão e a valorização da diversidade. E a última dica é exercício, pessoal. Exercite-se, reescreva o seu texto. A criatividade vem com trabalho duro e não só com inspiração, tá? Então a dica é: escreva todos os dias, experimente, corte, reescreva quantas vezes for preciso o seu texto. Agora vamos para o terceiro critério geral, que é a pertinência ao tema. Pessoal, o que significa pertinência ao tema? Significa que a sua produção precisa estar conectada de forma clara e significativa com o tema do Festival Arte em Cena, que é Ariano e Suassuna, Raízes Nordestinas da Paraíba Armorial. A gente espera que a sua obra mostre que você pesquisou e que você entendeu quem foi Ariano Suassuna, quais são as características da obra dele e o que ele defendia. O tema do festival é uma homenagem ao Ariano Suassuna e à visão de mundo dele. O Ariano foi um defensor fervoroso da cultura brasileira. Ele era um homem que via um Brasil oficial, um Brasil dos privilegiados, e um Brasil real, que era um Brasil do povo, e que achava o real muito melhor. Ele fundou o movimento armorial para elevar a cultura popular a um patamar erudito, dialogando com os clássicos, mas com os pés fincados no Nordeste. E vamos a algumas dicas práticas para esse critério geral. Primeiro, pesquise a fundo sobre a vida e sobre a obra de Ariano Suassuna. Leia O Alto da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino, Santo e a Porca, A Farsa da Boa Preguiça, O Pasto Incendiado, enfim. Pense nos personagens, nos mitos, nas ideias e nos conceitos que o Ariano explorava. Como ele usava o humor, a ironia, a questão da justiça, a religiosidade popular. Tenta deixar claro na sua obra como ela se relaciona com a obra do Ariano. Pode ser por meio de personagens inspirados no dele, de um cenário semelhante, de um estilo que remeta à escrita do Ariano, por exemplo, ou de uma reflexão sobre os princípios armoriais. E vamos seguindo para o quarto critério geral de avaliação, pessoal, que é inclusão e diversidade. O que significa esse critério? Significa que a sua obra deve ser um espaço para a promoção da inclusão e da diversidade. A gente espera que a arte seja uma ferramenta para a gente refletir sobre a importância de respeitar e de valorizar as diferenças, de dar voz a todos os grupos, especialmente aqueles que por muito tempo não tiveram seu espaço. Embora o Ariano não tenha focado diretamente nessas pautas específicas, a defesa que ele fazia do país real, do povo, e a maneira como as peças dele retratavam a humanidade simples e complexa do sertão já apontavam para a importância de olhar para quem não está nos holofotes. E vamos a algumas dicas práticas para esse critério. Primeiro, crie personagens diversos que representem diferentes realidades, diferentes vivências, que tenham diferentes características. E use a sua arte para discutir questões relacionadas à inclusão, à igualdade, à justiça, aos direitos humanos, como o Ariano fazia do jeito dele. Agora, seja respeitoso e autêntico, tá, pessoal? Garanta que a apresentação desses grupos seja feita com sensibilidade e com veracidade, evitando aí os estereótipos. E vamos para o quinto e último critério geral de avaliação, que é inovação e tecnologia. O que significa esse critério? Pessoal, a gente quer ver se você usa as ferramentas tecnológicas de forma inteligente e criativa para enriquecer a sua produção artística. A tecnologia, ela não precisa ser um fim em si mesma, mas ela é uma aliada da sua criação. Engraçado, né? O Ariano, ele tinha horror a alguns aparelhos modernos, né? Modernos aí para o século passado mesmo. Mas a ironia é que a obra dele se tornou super popular justamente pelas adaptações para o cinema e para a televisão.
O movimento armorial, embora buscasse raízes populares antigas, era sobre criar uma nova arte. Então, o uso de tecnologia nesse contexto pode ser visto como uma forma contemporânea de recriar, de expandir a arte, assim como ele expandiu o teatro popular. E é importante lembrar que o edital proíbe o uso de inteligência artificial para a criação da obra, pessoal, mas outras tecnologias são bem-vindas, como o corretor ortográfico, por exemplo. E vamos a algumas dicas práticas desse critério de avaliação. Primeiro, pessoal, use softwares de escrita, de edição de texto, ou até mesmo ferramentas de design para aprimorar a apresentação visual do seu trabalho literário. Se for uma performance de literatura, como a gente tem visto no Arte em Cena aí nos últimos anos, você pode usar projeções, trilhas sonoras ou outros recursos visuais para complementar a leitura e criar uma experiência ainda mais imersiva. E é isso aí, agora vamos falar mais especificamente dos critérios para quem vai se apresentar na linguagem literatura, seja com prosa, seja com verso. Começando pelo critério específico estilo. O estilo, pessoal, é a sua marca registrada, a maneira particular como você constrói frases, como você escolhe as palavras, como você imprime a sua personalidade no texto. É o espelho da sua sensibilidade como artista. O estilo do Ariano é inconfundível. Ele misturava a prosa com verso, a ambientação sertaneja com a erudição e sempre com muito humor e ironia. Ele era um contador de histórias e as aulas dele eram espetáculos. Ele revisava e burilava os textos incansavelmente, buscando a sua própria maneira de escrever. Isso é estilo. Agora algumas dicas práticas aí para você se dar bem nesse critério de avaliação, estilo. Primeiro, pessoal, leia muito, escreva muito, tá? Ler e escrever é a melhor forma de descobrir e de aprimorar o seu estilo. Então, leia os clássicos, mas também leia os autores contemporâneos. E nessa caminhada você vai procurar e desenvolver a sua própria voz. Outra dica é experimentar. Pessoal, experimente. Brinque com as estruturas das frases, com o vocabulário, busque usar palavras curtas e diretas, mas também não tenha medo de explorar a complexidade da linguagem. E por último, pessoal, atenção ao ritmo. Um bom texto tem ritmo. Ele, de certa forma, canta. Preste muita atenção à musicalidade das palavras e à cadência das frases. Isso tudo compõe o estilo. Vamos falar agora do segundo critério específico de literatura, que é a originalidade. Pessoal, o que é isso? Originalidade é a sua capacidade de apresentar uma ideia de forma nova e surpreendente, mesmo que a inspiração venha de algo que já existe. É o que faz o leitor sentir que aquele conteúdo é inédito. O Ariano ensinou pra gente que a originalidade na arte muitas vezes vem da transformação. Ele pegava as histórias do romanceiro popular e dos folhetos de cordel e recriava essas histórias, dando a elas uma perspectiva única. Para ele, o autor popular recriava as histórias e ele, como autor erudito, fazia exatamente o mesmo. E vamos a algumas dicas práticas aí para originalidade. Primeiro, pessoal, não se prenda à ideia de inovação total. Pessoal, a gente não precisa inventar a roda, tá? Pense em como você pode dar uma nova roupagem, um novo ângulo de visão ou um novo contexto a uma história ou a um tema já conhecido. Às vezes, impor uma regra, como, por exemplo, escrever um conto em formato de conversa de WhatsApp, ou escrever sem usar uma vogal específica. Às vezes, essa regra imposta, ela pode liberar sua criatividade e te levar a soluções inesperadas. E outra, pessoal, seja sincero com você mesmo, tá? A originalidade nasce quando a gente tem coragem de expressar os nossos pensamentos de forma pessoal e única. Vamos seguir para o terceiro critério específico de avaliação, adequação linguística. Pessoal, o que é isso? Adequação linguística é a habilidade de usar a linguagem, tá? Vocabulário, a gramática, a sintaxe, de forma apropriada para o seu texto, considerando o gênero, os personagens, o cenário e o público.
É basicamente falar a linguagem que o seu leitor entende e espera e de acordo com o gênero que você escolheu. O Ariano, por exemplo, usou uma linguagem com raízes populares e bem direta em O Alto da Compadecida, que era perfeita para os personagens que ele criou e para o ambiente popular do sertão. Ele sabia que a linguagem deveria servir à história e não o contrário. Ao mesmo tempo, ele era um homem erudito, capaz de transitar entre diferentes tipos de registro. Então a adequação linguística, ela é uma escolha, mas para escolher você precisa ter repertório. E vamos a umas dicas práticas aí de adequação linguística. Pessoal, primeiro, pense no seu leitor. Quem vai ler o seu texto? Que tipo de linguagem essa pessoa usa ou espera do seu texto? E aí você vai escolher o tom certo. Pessoal, sua história é cômica, dramática, ela é poética, a linguagem deve estar alinhada com o tom que você escolher. Outra, pessoal, seja claro e seja preciso. Evite o excesso de palavras muito complexas ou aquele estrangeirismo pomposo. As frases na ordem direta e os parágrafos curtos geralmente facilitam a leitura. Pessoal, revise o seu texto. Leia o seu texto em voz alta várias vezes para identificar as frases que não estão soando muito bem ou que às vezes podem ser mal interpretadas. E vamos seguir para o quarto critério específico de avaliação de literatura, que é a expressividade. Pessoal, a expressividade é o poder que o seu texto tem de despertar emoções, de criar imagens vivas e de provocar uma experiência no leitor. A gente não quer só informação, a gente quer sentir. Se você reparar, as obras de Ariano Suassuna são cheias de vida, são cheias de emoção. O diálogo incisivo, a comicidade irresistível das situações, a capacidade de transfigurar a vida com a imaginação são exemplos da expressividade dele. As aulas espetáculo dele eram divertidíssimas, né? Com um repertório enorme de histórias que ilustravam os temas da aula. Isso, pessoal, é expressividade. E vamos a algumas dicas práticas aí sobre expressividade. Primeiro, ao descrever, pessoal, inclua detalhes que permitam ao leitor ver, ouvir, sentir, cheirar e até saborear aquilo que você está contando. Em vez de dizer, por exemplo, que um personagem estava triste, você pode descrever as ações dele, descrever a expressão do rosto, o que é que ele está fazendo. Um olhar torto, às vezes, pode dizer muito mais do que você imagina. Por último, pessoal, o quinto critério de avaliação específico de literatura é recursos estilísticos. Quando a gente fala em recursos estilísticos, a gente está falando em figuras de linguagem, em metáforas, no ritmo das frases, na pontuação. O Ariano, ele era um mestre na arte de usar os recursos estilísticos. Ele misturava verso e prosa, utilizava a ironia de forma brilhante e o teatro dele era inspirado em espetáculos populares, como o circo e o mamulengo, que tem uma linguagem visual e performática muito rica. Ele entendia muito bem a importância da musicalidade e do ritmo na escrita. E vamos aí a algumas dicas práticas quanto aos recursos estilísticos para a literatura. Primeiro, pessoal, explore as metáforas e as comparações, tá? Elas podem fazer com que o leitor veja algo familiar, mas de um jeito novo e vívido. Outra, pessoal, usar o diálogo de forma eficaz. O diálogo, pessoal, revela o caráter dos personagens e impulsiona a história. Mas cuidado, sem exagero, tá? O segredo é usar os recursos estilísticos de forma natural e funcional, sem que eles pareçam enfeitados ou artificiais. Então é isso, pessoal. A gente espera que essas dicas ajudem vocês na criação e no aperfeiçoamento das obras literárias que vocês estão produzindo para o Arte em Cena. É importante lembrar que a arte é um processo de aprendizado contínuo, tá? De experimentação e que cada um de vocês tem uma voz única e histórias incríveis para contar. A gente mal pode esperar para ver o que vocês estão criando. É como construir uma ponte, pessoal. A gente pega as pedras e a terra que já existem, né? A cultura popular, as histórias, as ideias,
Usa as ferramentas que a gente tem, a linguagem, os recursos estilísticos, as tecnologias e com a nossa imaginação e muito trabalho duro, a gente ergue uma nova estrutura, a obra de arte. Essa ponte, ela não só atravessa o tempo, mas também conecta as pessoas, mostrando um caminho que ninguém tinha visto antes. E o mais legal é que, mesmo que a ponte tenha sido construída com materiais conhecidos, a sua ponte vai ser única, com a sua marca, com a sua beleza, com a sua estética. E é isso, que a inspiração de Ariano Suassuna ilumine cada um de vocês. Um abraço e a gente se encontra pelas ações do Arte em Cena. Muito obrigado e valeu!